Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Brazuca Elas Podcast. Eu sou a Ju Calaf e hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, Gabriela Saab. Ela que é psicóloga, tá aqui com a gente na Irlanda desde 2019, tem uma trajetória de muito conhecimento, de muita resiliência, e a gente vai conhecer um pouquinho mais a trajetória dela hoje. Muito obrigada, Gabi. Obrigada eu pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Para começar, eu faço uma pergunta, né? Meio Marília Gabriela. Quem é a Gabi? Eu sou de São Paulo, paulista. Sou psicóloga. Bom, basicamente minha vida se resume a ser psicóloga, né? Que tomou bastante parte da minha vida. Maravilha, maravilha. E eu gosto da gente navegar um pouquinho, né, pela sua trajetória. Eu estava lendo um pouquinho, né, do seu resumo, você já trabalhou dentro da psicologia, você já trabalhou com psiquiatria, por exemplo, né, com crianças com autismo e com situações, assim, diferentes. Como é que foi essa experiência para você no Brasil? É difícil, não é fácil mesmo trabalhar. Eu trabalhava numa escola com as crianças e eu era AT, né? Acompanhante terapêutico. Então, eu acompanhava as crianças na rotina escolar. Tipo, na aula de educação física eu ia junto, na aula de música, toda a rotina da escola. Não é um trabalho fácil, mas é muito gratificante. Acho que aprendi muito, aprendi a ser paciente, aprendi a respeitar muito mais o limite dos outros, a comemorar as pequenas vitórias, porque às vezes uma coisa pequenininha que a criança faz é uma coisa gigantesca. Eu imagino. Com quantos anos que você decidiu pela psicologia? Logo que você saiu ali da escola, né, que a gente fala, você já entrou na faculdade? Como é que foi a escolha com a psicologia? Eu tinha interesse pela mente humana, por filmes, coisas assim, e eu queria fazer psiquiatria. Só que para fazer psiquiatria, você tem que fazer medicina. E aí eu não tinha nem inteligência nem dinheiro para fazer medicina. Eu acho que o dinheiro é a parte mais complicada aí, né, da medicina. Daí eu fui pro mais próximo e eu tenho uma tia que é psicóloga. Aí eu conversei com ela Eu sempre achava ela muito inteligente, tipo assim, muito sábia. Porque além de ser tia, claro, porque a tia sempre é mais legal do que a mãe. Dava vários conselhos bons. Tem a tendência ali. Eu achava ela muito sábia, assim, quando ela ia resolver os conflitos da família e tal, eu achava legal. Aí eu conversei com ela falou assim, acho até mais legal você fazer psicologia do que psiquiatria. E depois que eu fiz a psicologia e tive contato com a psiquiatria na faculdade, eu achei mais legal mesmo ficar na psicologia. Porque você consegue abordar mais ali a mente humana e navegar a pessoa, né? Eu acredito. A psiquiatria é mais difícil. É muito difícil você não cair no fatalismo, de tipo assim, de não tem solução na psiquiatria. Mais difícil. Vai pra via do... Como é que é essa via? Geralmente vai pra via do medicamento, né? Dentro da psiquiatria, porque eu acredito que já são casos que você precisa ali, obviamente, né? Não tenho zero conhecimento sobre medicina e sobre, enfim, a psiquiatria. Mas eu acho que a psicologia te dá esse lugar de você encontrar mais possibilidades, né? Navegar junto com o seu paciente, né? E durante a faculdade eu fiz alguns estágios em hospitais psiquiátricos. Falei, nossa, isso aqui não é pra mim mesmo. Eu fui no hospital do Pinel, que é o maior hospital psiquiátrico, não sei se é do Brasil ou se é só de São Paulo, mas é um dos maiores. E assim, as pessoas lá pareciam zumbis, assim, porque estava tão medicado que não tinha reação nenhuma, ficava só andando de um lado pro outro. É muito triste até, né, ver nesse estado. E como é que foi a sua experiência depois com as crianças, né, atípicas, assim? Foi lá no Brasil também, né, as experiências que você falou logo no começo, que era mais acompanhar mesmo o processo delas durante o dia. Tá. Aí a gente tinha algumas tarefas, que dependia do nível de suporte da criança. Aí alguns eles não acompanhavam, tipo, a sala de aula regular, então eles tinham uma aula especial com a gente, com os ATs, que a gente ensinava a identificar a cor, identificar número. Aí, conforme ia progredindo, ele chegava a aprender a ler, a escrever. Mas começava bem do basiquinho, assim, de suporte, uma figura azul e uma amarela. E falava, me mostra o amarelo. Até a criança aprender qual era o amarelo e qual era o azul. Tudo isso na base da psicologia comportamental. Então, cada vez que ela acertasse, elas ganhavam uma recompensa. Ok. E a recompensa era, tipo assim, um brinquedo. Eu tinha uma criança que adorava bolinha de sabão. E aí, toda vez que se fizer 3 atividades certas, ganhava 5 minutos de bolinha de sabão. Bolinha de sabão. E era a alegria da vida da criança, era a bolinha de sabão. Que delícia. E vocês trabalhavam em conjunto com professores, com pedagogia ou não? O psicólogo comportamental, ele fica ali na responsabilidade de guiar essa criança. Como é que era? Trabalha também. Todo mundo que trabalhava naquela escola tinha algum conhecimento dos dois lados, da psicologia e da pedagogia. Como eu era estava na faculdade ainda, era estudante, era estagiária, eu não fazia parte da preparação
dos ensinamentos da criança. Eu só aplicava as técnicas. Tá. Aí tinha as outras responsáveis por fazer o cronograma de aprendizado das crianças. E bacana, o que que era que você mais ali, ainda falando da sua trajetória do Brasil, né? O que que você mais gostava com a psicologia, assim? O que que era mais que te mexia o coração, vamos se dizer, dentro da sua profissão, assim? Foi a psicologia hospitalar. Tá. Era o que eu mais gostava. Porque eu fui ter aula de psicologia hospitalar no 4º ano. Até o 4º ano de faculdade, são 5, né? Eu não sabia o que eu ia fazer com a psicologia. Eu só não cheguei a desistir porque eu tinha bolsa 100%. Que bacana. Qual universidade que você se formou? Fiz Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Aí eu só não desisti porque eu pensei, bom, faculdade de graça, eu vou terminar, né? Uhum. Mas eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, porque eu não me via na clínica e não me via em outras coisas. Até que eu tive a psicologia hospitalar. Aí eu falei, bom, é isso. Aí, no mesmo semestre, eu tive a cognitiva comportamental, porque a minha faculdade ela foi muito puxada para psicanálise. Uhum. E respeito a psicanálise, acho ótima. Até, inclusive, faço terapia com um psicanalista, Uhum. minha terapia pessoal, mas não queria seguir essa linha. Aí eu tive a cognitiva comportamental. Eu achava a comportamental boa, mas talvez não tão eficaz para todo mundo. Aí, quando eu tive a cognitiva comportamental, daí eu me achei. É bom, mas é o que você falou, você tem, né, a psicanálise, que você tem alguém que, né, enfim, o seu psicólogo seria a psicanálise, mas é legal quando a gente sabe aquilo que é o nosso cup of tea, né, aquilo que a gente gosta de trabalhar, aquilo que a gente gosta e de auxiliar as outras pessoas, né. Quanto tempo você ficou atuando no Brasil antes de tomar a decisão de vir para Irlanda? Não fiquei muito tempo, foi 1 ano. 1 ano. É. Que daí eu me formei, acho que 2 anos, eu me formei, acho que 2018 ou 17. Ok. Tô perdida nas datas, mas foi por aí. Aí eu fiz 1 ano de especialização na psicologia hospitalar, trabalhei no hospital em São Paulo. E aí no ano seguinte eu fiz a cognitiva comportamental e aí comecei a atuar no consultório, que daí eu atendia com a minha tia, que é psicóloga, e eu atendia com ela. Aí no ano seguinte eu vim pra cá. Maravilha. Como é que foi a sua decisão de sair do Brasil, de vir para cá? Eu sempre tive vontade de estudar fora, mas nunca tinha tido oportunidade. Daí, quando eu comecei a procurar emprego, depois, porque você sai do estudante para desempregado, né? Aí comecei Exatamente. comecei a procurar emprego, eu vi que era difícil no Brasil. Uhum. E a psicologia exige que você tenha muito estudo para poder conseguir emprego, que é ok, é válido. Só que para você estudar, você precisa ter dinheiro para poder pagar. Exatamente. E aí, daí eu comecei com consultório, porque tive a oportunidade da minha tia me dando uma ajuda. Daí ela era minha supervisora e ainda dava o espaço para eu atender. Me encaminhava pacientes também. Então, para mim, foi muito Essa tia foi ótima. Foi muito mais fácil nesse sentido por eu ter a ajuda dela. Como é que é o nome da tia? Suzy. Olha, um abraço pra Suzy agora, né? É bom a gente falar das incentivadoras. A Suzy é incrível. Inclusive, foi ela que me ajudou a contar pra minha mãe que eu queria vir pra cá. Olha só. Porque eu falei pra ela, tia, eu tô pensando em ir embora outro país, mas minha mãe nunca vai aceitar isso. Daí ela falou, você vai falar assim, 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 assim com a sua mãe. Me deu todo o script. Aí eu fiz a técnica dela e deu certo. A Suzy é maravilhosa. Um abraço pra Suzy aqui, se ela estiver nos assistindo. Muito bom. E aí você, depois de 1 ano, já decidiu vir pra Irlanda. E como é que você escolheu a Irlanda? Porque era o país que podia estudar e trabalhar, né? A maioria de nós faz isso, né? E eu tinha 2 conhecidos aqui. Eu pensei, bom, no pior cenário, eu tenho 2 pessoas que eu conheço lá, né? Bacana, Já ter alguém conhecido geralmente ajuda um pouco, né? Facilita pra gente do que ir pra um lugar. E você veio com inglês também básico? Como é que era seu inglês quando você veio? Não, eu achei que eu falava inglês, né? Como todo mundo. Como todo mundo. Até você ouvir o primeiro irlandês falando. Não dá. Mas eu tinha feito 4 anos de inglês no Brasil. Então, quando eu pensava nos possíveis problemas daqui, eu nunca considerei o inglês como um problema. Até ouvir o primeiro irlandês falando. Mas aí, meu primeiro emprego aqui foi em creche. Daí, as crianças me ajudaram a aprender a falar. Então, quando você chegou, daí, com o estudo e tal, seu primeiro trabalho foi em creche? Foi. Já na parte da educação, do auxílio ali com as crianças? Porque daí, pra você trabalhar em creche aqui, você precisa ter um reconhecimento como se fosse um... Como é que chama lá no Brasil aquele órgão que é responsável pelas crianças? Não é o Conselho... O ECA. O ECA. O ECA. Como se fosse... Que é a TUSLA, que eles chamam aqui. Como se fosse um ECA do Brasil, eles têm que reconhecer o seu diploma. O diploma de psicólogo não é reconhecido para trabalhar com criança. Apesar da gente ter todo o aprendizado do desenvolvimento da criança, a gente não tem a pedagogia. Então, não é reconhecido. Então, eu consegui trabalhar porque tinha experiência com criança e tinha conhecimento. A diretora me contratou, mas ela falou, a gente vai ter que aplicar para o seu diploma. Aí, quando foi recusado, ela teve que me mandar embora. Mas, pelo menos, que pena que foi... Por que foi recusado? Porque não tinha...
Porque dizia que eu tinha que fazer um curso aqui de nível 5 voltado para criança. Daí Aí eles validaria. poderiam te contratar. Uhum. Foi essa trajetória, sim. Então você não chegou não conseguiu atuar ainda, por exemplo, logo nesse começo você não conseguiu, porque foi em 2022 que você abre seu consultório, né? Que você decide voltar-se com a sua profissão. Mas daí foi só atendimentos online? Como é que foi essa decisão, assim? Você... Eu comecei com os atendimentos online no pós-expediente, né? Eu trabalhava na Accenture, no Airbnb, online também de casa. Daí quando terminava, desligava um computador, ligava o outro para começar a atender. Vai começar a atender. Daí foi assim, quando eu comecei a ter um pouco mais de pacientes, daí eu aluguei a sala e comecei a fazer o presencial também. Bacana, bacana. E como é que era? Você conseguiu esse aceite quando você começou os online? Como é que era para divulgação? É só para que se alguém estiver te assistindo também, né? E trabalha com a psicologia ou quiser sair do país também, vir para cá e focar na psicologia, né? Como é que foi esse processo de divulgação? Porque eu acredito que é um pouco difícil, né? Você tem que divulgar seu trabalho, começar a fazer... Porque, teoricamente, na prática, você, com o seu diploma de psicologia do Brasil, você poderia atender... Pode atender aqui? Como é que funciona assim essas... Pode. É que aqui a psicologia, diferente do Brasil, não tem um conselho que regule a profissão. No Brasil a gente tem o CRP. Tá. E o CFP, ele faz o passo a passo para todos os psicólogos. E aqui não tem isso. Aqui o que tem são alguns conselhos, alguma sociedade de psicologia. Aí eu sou registrada no PSI. Psychological Society of Ireland. Okay. Aí eles aceitam o diploma, você tem que preencher um monte de formulário e enviar para eles. A anuidade deles é caríssimo, acho que é 250 euros por ano, para não fazerem nada pela gente. Você jura? É só para te registrar, para você ter um número? E aí eu tenho esse registro. Aí você faz o registro de acordo com a sua formação. Então eu sou graduated member, porque eu tenho só graduação. E se você tem mestrado, doutorado, você tem um chartered member. Ah, entendi. Aí o difícil para arrumar emprego é porque geralmente as empresas querem contratar quem tem mestrado. chartered. Ah, entendi. Mas só com graduated daí tudo bem. Você pode seguir no seu consultório, clínica, né? Só que aí para você fazer a clínica, você tem que ser self-employed, né? E aí o visto de estudante não permite você ser self-employed. Self-employed, ou seja, tem que ser extra mesmo, ali no que você puder, né? Tá. Sim, é complicado, né, você entender, porque às vezes a gente vem, todo mundo passa por isso, né, independente das suas profissões, para poder fazer essa transição, né, mas tem algumas profissões que poderiam ser um pouco mais fáceis nesse sentido de você conseguir atender em outros lugares, né, porque o conhecimento é o mesmo, né, e você vai poder, né, um médico, um psicólogo, enfim, né, algumas outras profissões, assim, é interessante saber disso. E aí você atuou com a clínica, né, a gente depois vai entrar num assunto que foi do seu acidente, né? Pra quem não sabe, a Gavi teve um acidente sério, ela teve um acidente de bicicleta, né? Que depois disso aí passou por ficou em coma, né? Por um mês, passou por diversas cirurgias. Até hoje ela tá tentando se restabelecer. A gente tava conversando aqui antes que ela ainda precisa passar por um processo de mais uma cirurgia. Mas pra gente entrar por isso, você ficou trabalhando ali 1 ano, com a sua clínica, né? Foi em 2023 o teu acidente. Foi. Tá. E aí você sentiu que estava tendo a clínica já estava começando a ter esse retorno para você? Tá, porque daí eu já tava vivendo só de clínica. Maravilha. Aí eu saí da outro trabalho, eu tava no Airbnb, foi o último emprego, saí de lá e tava só com consultório. E tava indo bem. Aí eu acho que minha vida foi fazendo assim, aí veio o acidente e deu um choque. E deu um choque. A gente pode conversar um pouquinho do acidente agora? Como é que foi o acidente, assim? Eu não sei muito bem, porque eu não lembro. E a Garda contou 2 histórias diferentes. Então, primeiro falou que eu nem lembro quais são as histórias. Mas ela contou uma história primeiro pro meu irmão e depois contou pra mim uma outra história. Mas, basicamente, eu bati em outra bicicleta. Você tava andando de bicicleta? Eu tava de bicicleta e aí eu cruzei, colidi com outra bicicleta e aí eu fui lançada da minha bicicleta e eu tava sem capacete, caí de cabeça no chão. Meu Deus. Aonde que foi? Você lembra onde que foi? Onde que você tava andando de bicicleta? Foi lá em D9, em Santry, mas aonde exatamente, não sei. Bom, mas... Enfim, foi com outra bicicleta, né? Que pelo menos poderia ser, enfim, né? Alguma coisa pior, mas esse lugar é muito sério, porque daí você bateu a cabeça, né?
E por que 2 histórias que você falou que a Garda te conta? Qual que é a outra? Então, eu não lembro qual que é a outra. Ah, tá. Mas eu sei que fala que teve alguns detalhes que estavam diferentes na segunda história. Quem sabe bem era meu irmão, porque foi... Meu irmão ouviu as 2 histórias. Uhum. Teu irmão tá no Brasil. Não, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ah, que bom, teu irmão tá aqui também. Uhum. Ele veio pra ficar com você ou ele já estava aqui antes, no processo de estudo? Ele tava na Itália, Uhum. quando eu sofri o acidente. Daí ele veio primeiro, largou o processo, daí ele veio porque ele tava mais fácil pra ele vir do que pra meu pai e minha mãe. Aí ele veio, me viu. Quando meu pai chegou aqui, ele voltou pra Itália. Aí quando terminou o processo dele, ele voltou de vez. Aí tá desde então aqui. Tá desde então aqui. Que bacana. Pelo menos você tem uma rede de suporte, né? Uhum. Também que tá próximo de você. E me fala um pouquinho dessa experiência, porque eu acho que, enfim, é muito complicado a gente já ser imigrante, já passar por tudo que a gente passa, já tá fora do nosso país, fora, né, longe da nossa família. E eu acredito que pra você deva ter sido, assim, um dos seus maiores challenges da vida, né? Uhum. E a gente tá falando com uma psicóloga que acredito que tem muito, ainda bem que você tem esse também muito recurso, né, vamos se dizer assim, né, pra lidar com algumas situações. Como que foi esse processo pra você? Foi bem difícil. Eu não lembro de nada do acidente e de nada do fim de semana pré-acidente, porque o meu acidente foi numa segunda. E eu não lembro de nada do domingo. Aí sábado eu também... Inicialmente a minha primeira lembrança era de sexta-feira. Aí quando eu comentei com meus amigos, a última coisa que eu lembro é de sexta, ele falou, mas você não lembra que sábado a gente saiu? Aí eu falei, é mesmo. Daí eu lembrei que sábado eu tinha saído, que foi aniversário de uma amiga minha, a gente tinha ido no jantar, e depois foi numa festinha, aí na segunda-feira eu sofri o acidente. E eu tava indo pro meu primeiro dia de aula do mestrado. Que daí ia dar esse o próximo passo, né? Fazer o mestrado Em psicologia. psicologia. Porque eu queria muito voltar a trabalhar em hospital. E aí, pra trabalhar em hospital aqui, só tendo mestrado. Aí ia começar o mestrado no primeiro dia de aula. E você não lembra nada do acidente. Não. E que bom também, né? Às vezes é bom a gente não ter essas memórias. O que você consegue se lembrar depois? De você já no hospital? Que daí o que me falaram é que daí o cara que bateu em mim com a bicicleta ligou pra polícia. A polícia veio me resgatar. E aí disseram que eu não tava falando coisa com coisa. Aí eu não sei se de repente eu tava falando português, por isso que eles acharam que não era coisa com coisa. Mas me colocaram no carro, eu convulsionei. Aí me levaram primeiro pro Mater, que era o hospital que tava mais próximo. Chegou no Mater, ou foi aí que eu convulsionei. Aí fizeram a radiografia, viu que minha cabeça tava tomada de sangue, que deu hemorragia. Falaram, não, leva ela direto pro Belmont, que o Belmont é o hospital de referência para casos de cabeça aqui. Todos os casos de convulsão, de câncer, de acidentes, AVC, é tudo lá, tratado lá. Por isso que a fila de espera é gigantesca pra fazer minha cirurgia. Aí eu fui direto pra emergência, já cheguei no hospital já sendo operada. Aí fiz a primeira cirurgia, aí depois eu tive uma alteração na pressão intracraniana, então meu cérebro começou a inchar muito. Eles tentaram controlar com medicação, não teve jeito. Aí falaram, ou a gente faz uma segunda cirurgia, que é craniectomia o nome, que é pra retirar uma parte do osso, ou o cérebro dela vai ser comprimido. Aí fizeram a segunda cirurgia, aí que até hoje eu tenho um pedaço aqui do osso faltando. E aí eu não sei se eu tava em coma por natureza ou se me colocaram em coma induzido. Aí fiquei um mês, aí acordei, abri os olhos e vi meu pai. Falei, ué, o que tá acontecendo? Porque você não tinha... É muito complicado isso, porque daí você não tem ideia do que estava acontecendo com você. Daí eu acordei e meu pai falou assim, Gabi, você sofreu um acidente, foi muito grave, mas você já tá melhor, você tá no hospital. Aí ele falou, eu tô aqui, daí o seu ex tá aqui. Eu lembro que eu pensei, mas quem foi que chamou ele? O que ele tem a ver com a história? Coitado, foi ele foi o primeiro a saber, porque ele tava no meu contato de emergência e a polícia contatou ele. Foi ele que assinou a autorização pra minha cirurgia e avisou minha família. Que era ele que a polícia conseguiu contatar. Que bom que a polícia conseguiu contatar, né? Que tava lá, conseguiu contatar alguém que pudesse te auxiliar nisso. Daí meu pai veio, porque os médicos fizeram uma carta pra ele até apresentar na imigração, que assim, venha logo, porque o caso dela é muito grave. Os médicos chegaram até a falar... Aí depois que o meu irmão já tava aqui, o enfermeiro falou pro meu pai e pro meu irmão que eles podiam se despedir de mim. Eles falaram, ela já tá... Eles tiraram o sedativo, ela já tá 3 dias sem sedativo, ela não acordou. Não tem mais nada que a gente possa fazer por ela, vocês podem se despedir. Aí no dia seguinte eu acordei. Graças a Deus. Tipo assim, custava esperar um pouquinho, enfermeiro. Graças a Deus. Também não tem muito jeito de lidar, né? Eles não têm muito jeito. Tem gente que tem médico que, infelizmente, né? Não deveria ser assim. Mas não tem muito jeito de lidar. Não tem tato, né? Se tivesse esperado um pouquinho, quase matou meu pai do coração. Que daí seu pai veio sozinho. Veio Ele sozinho. já tinha feito uma viagem pra fora do país?
Oh, como é que é o nome do seu pai? Edmir. Um abraço pro Edmir, pela coragem dele também, pela força, né? Nesse momento, sua mãe ficou lá. Ficou lá, porque daí ela tava trabalhando e não conseguia... Ela é professora, não conseguia tirar licença pra vir. Aí, como meu pai é aposentado, tá em casa, aí ele veio. Imagino o que eles não passaram, né? Uhum. E aí chegaram aqui, ele chegou, no dia seguinte você acordou, foi isso? Ou não? Quanto Não, tempo? ele ficou um tempo ele ficou um ainda, tempo, tá. Ele ficou um tempo. É. Com o seu irmão também nesse suporte. Daí eles falaram que eles iam me ver todo dia no hospital. E aí meu pai vinha e contava as fofocas da família. Tipo, ó, sua prima tá grávida. Bonitinho. Sua tia te mandou um beijo. Que sua mãe te mandou um bonitinho. beijo. E aí ele falou que quando ele falava da minha mãe e das minhas tias, que elas estavam com saudade, mandaram um beijo, eu chorava. Só que eu não lembro. Eu acho muito, muito curioso isso. Se tiver algum médico aí que puder me explicar o porquê que eu tinha consciência nesse momento, mas eu não lembro das coisas. Porque eu chorava. E meu irmão falou que ele pegava na minha mão assim e fazia carinho. E quando ele parava, eu fazia carinho de volta. E quando eles iam embora, eles falavam assim, a gente tá indo embora. Eu chorava também, que eles estavam indo embora. Tipo, acabou a visita, acabou a nossa visita, a gente tá indo pra casa, eu chorava. Aí até que eles combinaram de não falar mais. Falei, não fala pra ela que a gente tá indo, ela nem vai perceber que a gente tá indo. E aí também eu sei que tem a UN na África, eles gravaram um vídeo das crianças cantando ou mandando mensagem, me desejando melhora. E alguém colocou no celular pra eu ouvir e eu chorei também ouvindo a mensagem das crianças. Que inclusive eu nunca vi essa mensagem depois que eu acordei. Eu só vi o vídeo, ouvi, né, o vídeo em coma. Mas cadê esse vídeo? Ai, não tem nesse vídeo agora pra te mandar? Eu não sei quem tem esse vídeo pra poder Olha, me mandar. gente, vamos deixar aqui o pedido, né? Por favor, e em me manda. África, quem tiver esse vídeo aí pra mandar pra ela, que foi um vídeo que, com certeza. Eu já ouvi falar sobre isso, né? Pessoas em coma que geralmente elas têm um acesso, né? Tem vários, diversos casos de que pessoas em coma que têm reações, né, durante ali o coma. Eu acredito que deve ser alguma coisa mesmo do nosso processo, né, do cérebro, porque uma vez que o nosso corpo, a nossa alma, né, independente do que a gente acredita ou não, mas eu acredito que existe a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, tudo tá ligado, né, e por mais que o nosso corpo esteja ali parado, tua alma tá ligada, tá funcionando ali, né, existe um processo de reconhecimento do resto, mas que o teu corpo não pode agir naquele momento, né? E que com certeza, né, outra coisa que também, enfim, eu não sou médica, tá, gente? Pode me corrigir aí, mas com certeza o apoio, as palavras, o carinho, tudo que você recebeu enquanto você estava em coma, também foi uma coisa que te fez ali com coragem continuar e fazer o seu processo e falar pro teu corpo voltar. Né? Porque você estava sendo apoiada, você estava sendo suporte, você queria também voltar a falar com a tua família, né? Então, acredito que tudo isso ajudou, né? E quando você acordou e recebeu essa notícia do seu pai estava ali, e você recebeu tudo, como é que foi pra você lidar com isso? Foi assustador, né? Daí o meu pai falou que ele falava pra mim todos os dias que ele ia me visitar, porque o maior medo dele era que eu acordasse sem ele estar lá. E aí os enfermeiros falavam, não, calma que a gente tem preparo pra isso. Então todos os dias que ele ia, ele me falava no meu ouvido, você tá no hospital, foi um acidente muito grave, mas já tá se recuperando. Então eu não sei exatamente qual foi o dia em que eu me lembro disso, que eu tive a consciência dele tava falando comigo. Aí depois disso eu lembro que eu andei de ambulância, que daí eu acordei e eles me transferiram de volta pro Mater. Aí eu lembro de... Acho legal, né? Claro que a situação é crítica, mas é divertido andar de ambulância. A gente tem que rir das nossas próprias desgraças da vida, né, gente? Vou fazer o quê? Vou chorar? Vai fazer o quê? Mas chorou bastante. Mas hoje em dia, quando eu escuto ambulância, me dá um aperto no coração. Toda vez, eu não quer voltar pra lá não, né, Gabi? Pelo amor de Deus, para com isso. Não, então uma experiência com as mortes já tá ótima. Eu imagino que não... Tá, e como é que foi o seu processo de recuperação até aqui, né? Porque, assim, você passou por diversas cirurgias, né? Que você falou. É um processo ali de 1 mês, né? De coma e diversas cirurgias. Como é que foi esse processo de recuperação pra você? Foi bem difícil, porque demorou muito pra eu entender a seriedade do que tinha acontecido. E eu só queria ir pra casa. Talvez eu falava, quero ir pra casa, porque meu pai tava aqui. Foi a primeira vez meu pai aqui, eu queria pelo menos estar na minha casa de Dublin com meu pai. E não, mas você não pode ir. Aí todos os enfermeiros falaram, calma que você tá indo muito rápido. A sua evolução, todo mundo me falava, a sua evolução foi muito rápida. Eu falei, como foi muito rápida? Já tem sei lá quantas semanas que eu tô aqui no hospital. Calma que tá indo rápido. Hoje eu entendo que realmente foi rápido, porque hoje eu vendo a seriedade do que foi, mas até eu entender o que tinha acontecido, demorou. E eu acordei, eu tava com a traqueostomia. Até hoje eu ainda tenho a cicatriz. A tráqueo. Porque eu tava entubaram, né? E aí eu tive uma infecção no pulmão. Aí eles tiraram o tubo e colocaram a tráqueo. Então eu acordei e eu não conseguia falar. Não saía a voz. E aí eu não conseguia... eu perdi 10 quilos. E o meu corpo, eu não conseguia sentar na cama.
Porque aí me explicaram que, tipo, meu corpo ficou tanto tempo deitado que ele se acostumou a deitar. Aí eu sentava na cama e sentia enjoo. Tinha que tomar remédio pra poder Pra poder sentar. ficar sentada. Aí fui fazer fisioterapia. A primeira fisioterapia era sentar. Eu não conseguia sentar na cama. Até hoje em dia, quando eu vou levantar, que às vezes dá um... Você volta pra trás, assim, me dá uma angústia também. Que me lembra das vezes que eu não conseguia sentar. Então, a fisioterapeuta, ela vinha, ela me punha sentada, ela sentava atrás de mim, porque eu não aguentava segurar o corpo sentada. É porque o corpo não tava mais acostumado ali, né? Daí foi aos pouquinhos, eu fui voltando a andar. No dia do meu aniversário, eu passei meu aniversário no hospital. No dia do meu aniversário foi o dia que eu andei a primeira vez sem apoio. Que coisa linda! Eu até falei assim, eu vou dar um show hoje pros meus convidados. Aí eu fiz terapeuta de jeito nenhum. Gente, só vai andar se tiver alguém junto. No dia do seu aniversário. Que dia que é o seu aniversário? 3 de novembro. 3 de novembro. Que coisa linda. Aí naquele ano eu tava planejando passar meu aniversário em Paris. Já tinha falado pros amigos, vamos todo mundo pra Paris? Aí no fim, foi na enfermaria do hospital. Aí eu fui pedir pros médicos, posso fazer uma festa? Claro, pode fazer. Quantas pessoas eu posso convidar? Aí perguntaram, quantas pessoas você quer convidar? Eu falei, umas 50. De jeito nenhum, é muita gente. Mas eu falei, gente, mas eu sou popular, ainda mais depois do Juba Quase Morte, todo mundo quer vir me ver, não tem como eu escolher. Aí deixaram eu fazer 30 convidados em 3 turnos de 10 cada um. Caramba! Mas tive a festa, minha festa foi do Harry Potter, que eu sou mega fã do Harry Potter. Toda a decoração, vários balões do Harry Potter, bolo do Harry Potter. Eu achei que ia ser temática Paris. Não. É verdade, eu não tinha pensado nisso. A próxima aí, já podia fazer, imprime umas torre Eiffel, assim, coloca ali. Tá. Isso foi em 2023? 2023, isso. Novembro de 2023. Foi quando você começou a andar pela primeira vez ali. Foi. Daí, a maior dificuldade pra eu voltar pra casa era que, assim, tem muito risco, até hoje em dia, de eu cair e bater essa parte da cabeça que tá sem osso. Então, nenhum médico queria autorizar eu voltar pra casa, porque tinha medo de eu, em casa, eu cair. Então, eu tinha que estar muito bem na fisioterapia pra poder ser liberado. E o fisioterapeuta não queria me liberar. Só que ele não vinha fazer fisioterapia comigo. Nossa, eu ficava louca com ele. Ele não ia pra fisioterapia? Não ia, porque o hospital era muito cheio, muita gente. Aí, tanto que de tanto eu reclamar, o que ele começou a fazer era liberar eu andar acompanhada com os meus visitantes. Aí ele foi e pediu pro meu irmão, foi só meu irmão, meu pai já tinha voltado, pra ir lá um dia conversar com ele, pra ele ensinar meu irmão como é que meu irmão tinha que me segurar. E aí, todos os dias, durante o horário de visita, meu irmão saía andar comigo pela enfermaria. Aí foi assim que eu fui praticando. Olha só. Aí quando me deu alta, eu voltei de cadeira de rodas pra casa, se precisasse ter cadeira de rodas. Quanto tempo até você ter alta? Quando que você teve alta, você lembra? Foi em comecinho de dezembro. Ainda de 2023, tá? Então foram alguns meses ali, né? É que eu não lembro, a gente não lembra exatamente o dia que eu acordei. Que dia de outubro que eu acordei. Porque o acidente foi 17 ou 18 de setembro. Então eu acordei em outubro. Mas olha, se você for pelo processo da cirurgia, do tempo que você ficou em coma e tudo mais, né? Porque o acidente foi em outubro. Aí em dezembro você já tava voltando pra casa, né? Você teve muitos anjos ali ao teu lado, né? Nesse processo, graças a Deus. Aí depois eu fui pro hospital de reabilitação cognitiva, que era pra poder aprender, fazer o meu cérebro voltar a funcionar. Aí eles me ensinavam, que era uma das coisas que eu fazia com as crianças lá com autismo, porque a gente trabalhava muito com as TO, terapeuta ocupacional, que era ajudar as crianças a aprender as atividades básicas diárias. Tipo, trocar de roupa, escovar o dente, ir ao banheiro sozinho, tomar banho, tudo isso a gente ajudava as crianças. E eu tive que passar por tudo isso depois no hospital de reabilitação. Até hoje, às vezes, eu coloco roupa ao contrário. Mas, tipo, coisas simples, assim, de me ensinar, tipo assim, olha, você tem que olhar a frente e o verso da roupa, acima e embaixo. Teve que me treinar de novo, porque como se a cabeça não funcionasse. Imagino. E você fez quantas cirurgias, você lembra? Nesse processo de... Acho que foram 5 até agora. 5 até agora. Tem mais uma ainda pra fazer. Você disse que tem uma parte da cabeça que não tem ainda o osso. É o que envolve esse último processo? Dessa última cirurgia. Que é por isso, pra quem não sabe, a Gabi falou que ela não pode, não permitiram ela viajar, né? Então você não pode fazer nenhuma viagem de avião. Não. Né? Por conta, acredito, então, desse processo, né? Então, e ela tá aqui já nesse aguardo há bastante tempo, né? Vamos falar aí 1 ano, né? Esperando para essa última cirurgia. Como que foi desde essa última cirurgia, dessa 5ª que você fez, e esse aguardo de 1 ano e essa sua reabilitação à vida, vamos se dizer assim, né? Aos seus costumes, ao que você já, né? Porque agora ela atende, tá, gente? Ela voltou a atender clinicamente, ela voltou com o consultório dela. Inclusive, se você aí tá precisando de um acompanhamento de uma psicóloga, né? A Gabi, depois vou deixar aqui o Instagram, todas as redes sociais dela, ela volta, ela ainda está atendendo, fazendo o trabalho dela, então é bacana
bacana deixar também, divulgar um pouquinho do seu trabalho. Mas só pra gente saber como que foi esse seu processo de readaptação à vida. É difícil porque eu preciso de muito suporte, né? Tipo, eu não posso sair sozinha na rua. E eu sempre fui uma mulher independente. Tipo, eu vim pra cá com 23, 24 anos. Primeira vez de viagem internacional sozinha. E vim sozinha. Por mais que eu tivesse 1 ou 2 amigos aqui, eu vim sozinha. E sempre me virei pra tudo. E aí, hoje em dia, agora eu faço uma nova reabilitação que a terapeuta ela vai até a minha casa pra me ajudar nas coisas que eu tenho dificuldade. Aí, eu não conseguia sair sozinha na rua, porque é muita informação, minha cabeça não processa as informações. Imagina. Fora o risco de cair e bater a cabeça. Uhum. Daí ela foi e começou a treinar comigo. Primeiro tem um café na rua de casa, então a gente ia até o café. Aí a gente começou a ir até o parque, que é um pouquinho mais longe, e ao mercado. Aí hoje eu já consigo fazer o caminho sozinha. Eu só não saio tão sozinha porque eu tenho medo de bater a cabeça. Então eu tenho um bonezinho, que é um capacete por dentro. Eu ponho um boné, mas ainda assim, aonde eu vou, o Davi vai comigo, que é meu parceiro. Maravilha. O Davi também tá aqui com a gente hoje acompanhando esse processo, né? Um abraço pro Davi que tá com você aí nesse processo também agora. Que é importante a gente ter, é muito importante a gente ter o nosso grupo de apoios, né? As pessoas que nos acompanham, as pessoas que nos amam, que estão com a gente nesse momento, né? Pra se... Como é que foi pra você voltar a atender? Que você falou, bom, eu vou voltar a fazer o que eu gosto, eu vou voltar a clinicar, não vou abandonar. Pra gente compartilhar também sobre a resiliência, né? Sobre esse processo, porque você... Parabéns, inclusive, por tudo que você passou, Obrigada. pelo processo, porque você é uma pessoa corajosa, resiliente, que eu acho que é o que mais... É o que a gente pode trazer de exemplo, né? Independente do que a gente passa, do que nos acontece, a gente tem sempre uma continuidade, né? A gente pode continuar, a gente pode se restabelecer, a gente pode se readaptar, pode ser resiliente a continuar. Como é que foi pra você a decisão de voltar a clinicar? Eu tinha muito medo de não conseguir voltar a atender, principalmente quando eu tava com a traque, que eu não falava. Mas a terapia é basicamente a cura pela fala. Dizia Freud lá em 1900 e bolinha. Como é que eu vou fazer a terapia se eu não puder falar? Eu não sei ser mais nada na vida que não seja ser psicóloga. Mas aí eu voltei a falar, fiz fono pra voltar a falar, assoprava o canudinho com água, no copo d'água pra poder fortalecer, porque minha voz ficava bem fraquinha no começo. E eu tinha medo também de não conseguir prestar atenção, porque como minha atenção, minha cabeça não funcionava direito, como é que eu vou ficar 50 minutos ouvindo alguém falar? Será que eu vou conseguir guardar as informações, processar certinho? Porque a terapia não, eu tenho que ouvir rapidinho e analisar e dar uma resposta. E se eu saio na rua e passa um carro buzinando, eu já me desconcentro, como é que eu vou fazer isso? Mas aí eu comecei a voltar a atender depois que eu fiz o processo de reabilitação. E foi muito bom mesmo, porque quando eu tava no Marta, eu tava louca pra ir pra casa, eles falavam pra mim, você vai ter que fazer a reabilitação, mas não deixe de fazer. E todos os médicos falavam comigo, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Eu, eu não quero mais ficar em hospital. Não, faz, por favor, faz. E foi muito importante mesmo pra ter feito. Aí eu fui e pensei, bom, agora acho que dá pra voltar a atender. Daí primeiro eu comecei, meus amigos também me ajudaram muito, porque a gente tinha um grupo que era o Bolinho e Fofoquinha. Porque como eu não podia sair, falei, não é porque eu não tô na vida ativa de vocês que eu não quero saber sobre vocês. Então, vocês vêm até a minha casa, a gente faz um bolinho, alguma coisa pra comer, e vocês me fofocam da vida de vocês. Então, virou o nosso grupo, Bolinho e Fofoquinha. Aí, a gente, daí isso de ficar reunido com as pessoas e eles conversando e falando, foi um treino pra eu poder voltar a atender. Porque daí, prestando atenção, às vezes, em mais de um ao mesmo tempo, né? Então, eles eram meus terapeutas também. Olha que legal. Tá vendo mais uma vez a importância do grupo de apoio, né? Quanto tempo, faz quanto tempo que você voltou a atender na clínica? Já, assim, novamente? Acho que já vai fazer 1 ano. Já vai fazer 1 ano. Porque já fez em abril fez 1 ano que eu fiz a primeira vez a cirurgia pra pôr o osso. E eu já tava atendendo. Faz mais de 1 ano, amor. Mais de 1 ano. Faz mais de 1 ano. Daí eu pensei, bom, agora acho que dá pra voltar a atender. Daí eu fui... Mandei mensagem para todos os pacientes, sei que estava sumida, né? A maioria sabia, ficaram sabendo, porque repercutiu muito na mídia o meu acidente. Repercutiu bastante, né? A maioria ficou sabendo, porque eu estava incomunicável, né? Daí, marquei a sessão com falei, vou pegar esse aqui que já tá há um tempo comigo e vou testar. Aí fui atendi, deu super certo, aí eu comecei a voltar a atender. Aí foi até bonitinho que a maioria deles falou assim, nossa, ainda bem que você voltou. Não aguentava mais ficar. Tava precisando da minha terapeuta de novo. Aí foi bem emocionante, assim, a gente voltou, acho que tanto pra mim quanto pra eles, a gente Eu voltar, imagino. né, se reencontrar.
Eu imagino, eu imagino. E como é que tá sendo a clínica agora ainda? Como é que tá esse processo? Você tá com pacientes? Você ainda tem vagas abertas? Se alguém quiser te procurar, enfim, falar com você, como é que tá? Eu ainda tenho vagas abertas. Maravilhoso. Só que agora eu tô só no online, né? Não voltei no pro online. presencial. Porque o presencial é muita mão. Tipo, daí o Davi tem que me levar. Depois vou voltar me buscar ou ficar lá esperando. Mas eu acho que desde a pandemia também a gente foi para um lugar muito online que funcional, né? Acho que as pessoas se aprenderam ali, né, nesse lugar, e principalmente a terapia, eu também faço terapia, eu faço online. Então eu acho que é um lugar que funciona, né? Principalmente para terapia, funciona, né? E questão de técnica, nada muda do online pro presencial. O que talvez poderia mudar seria o vínculo, porque algumas pessoas se sentem mais confortáveis no presencial e aí acabam vinculando mais fácil. Mas não que no online não vai acontecer o vínculo, também vai ter. É só questão de gosto mesmo. Sim. E às vezes também pro online, porque no presencial eu garanto o sigilo da sessão, porque você vai estar no meu consultório, ninguém vai estar junto, ninguém vai estar ouvindo. No online, o paciente precisa garantir que ele vai estar sozinho. E aí aqui, às vezes, isso complica, porque às vezes as pessoas dividem quarto. Aí fala, mas como é que eu vou fazer terapia online se o problema da minha terapia tá junto comigo? Cara, isso é uma coisa complicada mesmo. O tema da minha terapia tá aqui do lado. Tá aqui do lado. Como é que eu vou fazer? Não posso nem pro quarto chorar no meio da praça da rua ali. Não dá também. É verdade. Mas, por outro lado, o bom do online, principalmente nesse clima de Dublin, é que se estiver chovendo no frio, você não precisa sair no frio, na chuva pra fazer terapia. É verdade, é verdade. Dá um jeito de mandar o problema dar uma volta na padaria. Isso, qualquer cantinho serve. É. E agora que tá no calor, eu tenho pacientes que fazem às vezes no parque. Vai com fone de Isso é uma coisa ouvido, boa. vai pro parque, pega um sol, já faz dois em um, né? Pega um sol, vitamina D, que é ótimo pra saúde mental. Com certeza. E faz terapia. Dá pra fazer uma caminhada enquanto você faz a terapia, né? Vai caminhando e conversando também, não tem nenhum problema. Maravilha, maravilha. E só pra eu, assim, a gente falou bastante desse lugar de você voltar, da resiliência, de atender e tudo mais, né? Como é que você vê, assim, para pessoas que estão nesse lugar, sabe assim, que passando por desafios, vamos chamar de desafios, né? Quais que foram as coisas que te seguraram e que te ajudaram nesse processo, que você consegue aconselhar? Vamos fazer uma terapia aberta agora aqui em público. Que você consegue aconselhar as pessoas que estão passando por dificuldades, que estão passando em seus processos, às vezes, né, difíceis, que estão precisando de uma energia, que não estão conseguindo, porque às vezes não é todo mundo que tem o processo da resiliência ali dentro de si, né? Para continuar. Acho que o principal é ter rede de apoio. E é saber pedir ajuda. Tem gente que tem dificuldade de pedir ajuda, tem vergonha ou algo assim, mas tem que saber pedir ajuda. Claro que não precisa pedir ajuda para qualquer pessoa, né? Tem que ser a pessoa que você confie e que você sabe que vai estar ali por você. Mas a rede de apoio é indispensável para poder passar desde que seja o problema, desde do imigrante, que é dividir casa, que é os primeiros problemas, né? Dividir casa, clima de Irlanda, ou até algo mais grave, como eu passei. Rede de apoio é essencial. Porque os meus amigos, eles me salvaram. Olha que coisa linda. Muito obrigada a esses amigos, hein? E hoje em dia o Davi, né? Porque o meu principal cuidador é ele. O amor dele me salva todos os dias. Olha, o amor que salva. Eu acho que... lá, você vai emocionar o Davi agora. Vai emocionar todos nós. É porque a gente pouco fala sobre o amor, né? O amor que eu acho que é a realidade aí do dia a dia. É o amor entre amigos, é o amor entre seres humanos, né? É o amor entre parceiros, entre namorados e tudo mais. Mas o cuidado com o outro, né? Que às vezes a gente passa pela vida e take for granted, né? A gente passa meio que despercebido, né? A importância que o outro tem na nossa vida e que a gente tem na vida do outro, né? Muitas das vezes. Né? De tentar se melhorar para também ser aquela pessoa que vai poder... Porque a gente nunca sabe qual que vai ser o nosso lugar de trabalho, né? O nosso lugar de ajudar alguém, o nosso lugar de mostrar o nosso amor, né? E o amor da família também, né? Porque tem muita gente que vem aqui pra cá e fica pensando, mas eu tô longe da minha família, se eu não posso ajudar, eles não podem me ajudar. Pode sim, a minha família se unia, a minha família é muito religiosa, mas eles se uniam toda semana em videochamada online pra rezar por mim. E eu do outro lado do mundo. Bonitinho. E todo mundo junto, não só minha família. Aí cada um da família foi e contou na igreja sobre o meu caso. Então era tanta gente rezando por mim que se eu fosse agradecer todo mundo, eu ia ficar o ano inteiro agradecendo, porque eram, às vezes, várias igrejas no Brasil rezando por mim. Então a família, mesmo estando longe, a gente estando longe, eles estando longe, a família continuou fazendo parte da nossa vida.
Continua. A força da fé também, né? A gente pode falar da fé. Independente, eu acho que da religião, né? Que a gente não tá aqui para falar nada, mas eu acho que a fé, Deus está no comando de todas as coisas sempre, né? Ele sabe do nosso caminho, ele sabe das nossas dificuldades. E a importância que a gente tem de se manter com fé na vida, né? Com fé de que tudo vai melhorar, de que tudo vai... E dentro de você, o que mais te... Porque a gente está falando sobre o amor e a força, né? Do grupo de apoio e tudo mais, mas dentro de você, né? Dessa resiliência, o que te segurava? O que você pensava com você mesmo ali? Sabe, Eu acho que a fé. A minha fé ajudava muito. Inclusive, eu sonhei que Jesus vinha me buscar. Você sonha que ele vinha te buscar? Eu sonhei. Eu acho que foi um sonho. Porque eu não tenho muita certeza, mas como eu falei, eu não lembro de nada desse período do coma. Mas eu tenho essa sensação, como se fosse um sonho, que eu tava deitado na UTI, e ele vinha todo de branco, com um cabelinho assim no ombro, né? Aquele clássico da foto, que a gente vinha, descia e me chamava pra ir. E aí eu falava, Jesus, não quero ir, me deixa ficar. Ele, tá bom então. E voltava. Aí não sei se isso aconteceu ou não. De repente foi nesses dias que o enfermeiro falou pro meu pai pra se despedir de mim, porque eu não ia acordar. Mas que nem você tava falando assim, às vezes o carinho das pessoas, né? A força, eu falando pro meu corpo voltar. Eu acho que isso também foi uma força de... teu corpo. Meu corpo querendo voltar. E você falou que ele veio te buscar. Talvez ele veio só te encontrar, né? Talvez ele veio só te abraçar naquele momento. Talvez ele veio relembrar da tua força ali. Pelo menos eu ia pro céu, né? Graças a Deus, né? Trabalho que bom, trabalho bem feito, hein, que você fez. Não é todo mundo que podia ver Jesus, não. E ainda é ele mesmo que vinha me chamar, não era nenhum anjo, veio o querida, excuse me. Que coisa linda você compartilhar isso, porque... é bom a gente poder falar da fé, é bom a gente poder falar da força, né? Daquilo que a gente tem, porque no final é só isso, né? A maior verdade é que todos vamos uma hora ou outra, né? É a única verdade que a gente sabe, né? É aquela que a gente vai, uma hora ou outra a gente vai, não tem o que fazer. Agora, a decisão que a gente faz no processo enquanto a gente está aqui, né? Como se fortalecer, como ter a resiliência e a força para seguir e passar por o que você passou, estando fora de casa, né? Estando fora, assim, graças a Deus seu pai pôde estar aqui, mas eu imagino que até agora, o seu processo de resiliência, porque até agora você está no aguardo de mais uma cirurgia, né? Até agora você está se desenvolvendo e tentando fazer o melhor com o tempo que você tem. E como é que é daqui pra frente agora, né? Que daqui a pouquinho a gente já encaminha pro final da entrevista. Mas a gente tava batendo um papo aqui. Quais são os seus planos? Porque você está no aguardo dessa cirurgia, né? Tá até traduzida essa. Espero que alguém esteja vendo pra, né, agilizar logo esse processo da cirurgia da Gabi. Conhece os médicos do Belmont, pergunta por que eles não querem me operar logo. Vamos lá, gente, Belmont, quem trabalha lá, você tem enfermeiro nos vendo, que tem médico nos vendo, vamos fazer esse favor de, né, ajuda a gente gente quer saber por que essa cirurgia não chegou até agora. Eu até no meu desespero uma vez, porque eu fiquei desde novembro, que foi minha última consulta, sem notícia nenhuma, só esperando a cirurgia. Aí eu comecei a pesquisar, e o chat virou meu médico. Pesquisava tudo nele. Pesquisava tudo. Falei, chat, me dá uma ideia do que eu faço. Aí eu sei o nome do meu cirurgião, que é o responsável pelo meu caso. Comecei a pesquisar, achei ele no LinkedIn, descobri os hospitais que ele trabalhava. Até falei, puta vida, vamos lá na porta do hospital? Ver se a gente não vê esse cara passando e pergunta pra ele. Aí eu pensei, talvez seja muito agressivo. Abusado. Eu vou mandar uma mensagem no LinkedIn, então. Aí o chat falou, não, é uma boa. Aí o chat foi e achou o e-mail da secretária dele. Aí eu fui e mandei um e-mail pra secretária. Falei assim, viu, você pode, por favor, perguntar pro seu chefe quando é que vai ser minha cirurgia? Aí foi a secretária que conseguiu me ajudar a resolver, que daí marcou, inclusive, essa outra cirurgia, essa consulta que eu fiz quinta-feira. Então, foi nessa consulta que te explicaram que você tinha que esperar um ano, mas não te deram nenhuma base. Mas não, Não te deram nenhuma inclusive, previsão. a consulta nem foi com o médico, foi outro cirurgião, que o médico, ele é muito bom, ele é o melhor neurocirurgião da Irlanda, mas também ele é muito ocupado. E aí, esse outro médico falou assim, a gente tinha que esperar pelo menos um ano, mas agora... E eu já tenho o exame da cabeça, eu vi o meu cérebro lá na radiografia. E aí, ele falou, agora a gente tem que mandar fazer a prótese e aí ver a próxima disponibilidade na agenda. Aí ele falou, agora depois eu vou me reunir com o médico, a gente vai se reunir para poder dar o seguimento nos próximos passos. Mas não me deu nenhuma previsão. Eu disse, mas essa reunião vai ser esse mês ainda? Vai ser quando? Poxa, a gente segue no aguardo disso, né? Uhum. Bom...
se foi na quinta-feira, a gente vai ficar aqui no aguardo, né? Esse programa está sendo gravado, não é ao vivo. Então, se até o dia do seu problema que a gente passar em algumas semanas a gente tiver uma novidade, eu vou fazer questão de colocar aqui nas descrições, atualidades do caso. E vamos aguardar que isso seja. Se caso essa cirurgia, então, não acontecer, quais são os seus planos? Você quer ficar na Irlanda? Você quer voltar? Que você prefere Eu quero fazer? passar um tempo no Brasil, né? Porque tipo, o Finalmente, meu né? pai foi o único que me viu. Minha mãe me viu também, porque depois, em julho do ano passado, eles vieram pra cá. Eles vieram, coisa boa. Mas eu não conto isso pros médicos, porque eu falo até hoje, eu preciso ver minha mãe. Faz minha cirurgia pra minha mãe poder me ver. Não vou traduzir essa parte, então. Mas aí, eu quero pelo menos passar um tempo no Brasil, porque pra minha família me ver, né? Minhas avós, minhas tias poderem me ver, então poder curtir, porque toda vez que a gente vai pro Brasil é tão rápido, né? E não pode tirar muito tempo de férias, então nossos planos da vida é ficar um tempo no Brasil e depois voltar pra Irlanda. Não sei se pra Irlanda. Voltar pra Irlanda? Não, pra Europa. Não sei se pra Irlanda, mas voltar pra Europa. Tá. Aí depois vocês veem, né? Como é que vai, qual que é o país. Você gosta do frio? Não. Não. Você gosta, Davi? Não, tá. Gente, então pode procurar outro lugar da Europa. Aquelas... Rio de Janeiro antes de vir pra cá. Dar uma volta, é verdade. Passar um calorzinho no Brasil. E eu acho que, assim, de novo, né? Deus no comando de todas as coisas. O futuro a ele pertence mesmo, né? Em muitos momentos. Então, às vezes, a gente faz planos, mas às vezes já tá tudo organizado pra gente, né? Os nossos planos. Vamos aguardar para que essa cirurgia possa acontecer em breve, que eu acho que é o mais importante, né? Que seria muito bom essa cirurgia acontecer. A gente estava conversando antes que o plano dela, caso não acontecesse, seria até ir de navio, né? Se fosse demorar muito. Então, mais um apelo aí para quem estiver assistindo a gente nesse momento, se tiver alguma atualidade, né? Dessa novidade dessa cirurgia, seria bom. Se não, o último caso, a gente vai de navio, que aí só sai no navio em outubro. Leva 21 dias pra chegar no Brasil. Mas pelo menos são 21 dias. É porque eles são... Eu acho que ele fica 21 dias em oceano, em alto mar. Porque ou não, é menos tempo, porque 21 dias é o total, né? 21 dias. Acho que ele para. Várias paradas, Ele faz umas paradas, mas ele fica, sei lá, alguns bons dias cruzando o oceano. Mas o cruzeiro tem bastante atrações, né? Tem, ele para em lugares. Você pode pegar... Quais que são os países que ele para ou as cidades? Vocês viram? Espanha, Portugal. Portugal, Espanha. Eu não sei qual mais ou menos. Tá ótimo, dá pra tirar umas férias. Vai ser a recompensa. É a depois de tanto recompensa tempo. de umas ótimas férias, um navio aí pela Europa. Aí a gente para em Santos. Chega em Eu Santos, acho que São mesmo Paulo. se a sua cirurgia acontecer, vai de navio, aproveita essa É isso que a viagem. gente falou, porque depois da cirurgia eu tenho que esperar 2 meses pra poder andar de avião. Então eu pensei, bom, se a cirurgia, sei lá, fosse em julho, eu só poderia ir em setembro, de qualquer forma. Então, entre setembro e outubro, eu já fiquei até tanto tempo, eu fico mais um mês e vou de barco. Com certeza. Porque vai ser divertido ir de navio. Aí, qual que foi a primeira pergunta que eu fiz pro chat? Qual é o índice de naufrágio hoje em dia, né? Depois Meu Deus! Não, porque eu não posso passar por outra quase morte, não. Mas o chat disse que é muito difícil hoje em dia ter naufrágio. Ai, Gabi. Porque a rota já é planejada antes, então se tiver o iceberg, eles já vão saber, eles vão evitar. E o barco é muito mais preparado para socorrer. Você fica de boinha. Você já leva a sua boinha própria, já fica com ela do ladinho. Você viu que põe a boinha, entendeu? Você também, Davi, cada um com a sua boinha, entendeu? Agora, atividade, riscos, nunca mais. Pular de paraquedas, nunca. Não fiz até hoje, não vou fazer mais. Esse era meu sonho, ela proibiu. Não vai fazer também. Não vai fazer, pelo amor de Deus, você para com isso. Agora chega. Não tenho mais saúde pra isso, não. Chega, uma experiência de quase morte já tá ótimo. Mano. Uma experiência de quase morte não é fácil pra ninguém passar, né? Ainda com... Fiquei bem impressionada com a visão que você teve ali, né? E é incrível. Não sei se você já assistiu, eu já assisti alguns documentários de outras pessoas que tiveram experiência de quase morte. E ela geralmente tem esse contato com o mundo espiritual, né? De alguma forma. E depois disso, geralmente você, assim... A gente tem propósito pra tudo na vida, né, Gabi? Então... não vai ser naufrágio, não vai ser nada, relaxa, porque você já tá aqui, agora vai continuar, entendeu? Agora é sobre a sua recuperação, é sobre você ficar bem. E que bom que a gente consegue tá nesse momento de rir sobre as coisas, a gente tava falando disso antes, né? Que é importante também a gente chegar no momento, conseguir enfrentar as coisas, chegar no momento de poder rir das nossas próprias dores, não para, né, desvalidar as dores, mas para poder falar, caramba, né? Olha quem eu sou, passei por isso, e é isso, agora eu continuo, e agora eu posso rir daquilo que eu passei, e posso olhar com positividade, né?
Como que você vê, assim, as coisas daqui pra frente agora? Agora tem que vir as graças, né? Porque já foi tanta dificuldade. Agora começa a vir um retorno bom. Mas eu acho que assim, o tripé do que me sustentou, principalmente na fase do hospital, foi a família e os amigos. Então, o amor, o que eu falo, o amor cura. Seja o amor fraterno, amor romântico. A religião, que daí tinha o Frei que ia todo... Não vou dizer qual a frequência que ele ia, mas ele ia lá e fazia oração pra mim. Toda vez que ele ia lá, eu melhorava. Aí, a primeira vez que ele foi, que eu tava acordada, eu tava com a tráqueo. Eu tinha uma lousa que eu escrevia na lousa que eu queria falar. Daí eu conversei com ele pela lousa. Ele foi, fez a bênção. Acho que uma semana depois eles tiraram a tráqueo. Aí eu peguei e mandei mensagem pra ele assim: Frei, por favor, vem todo dia pra eu poder melhorar logo. Aí ele foi mais algumas vezes. E toda vez que ele ia, eu melhorava. Tipo, eu tinha uma melhora muito grande em seguida. Então foi a minha religião, a minha fé, o amor dos meus amigos e a psicologia, né? Porque eu tinha acompanhamento psicológico e psiquiátrico no hospital, eu tomei medicação, porque no começo eu só chorava. Eu dormia e acordava chorando. Era estado depressivo mesmo. Aí eles chamaram a psiquiatra pra me atender, ela falou assim, como você tomou muita medicação pra ficar em coma, pode ser que a falta da medicação tá deixando o seu humor alterado. Eu falei, então, pelo amor de Deus, me dá um remédio pra controlar, porque eu não tô dando conta. Aí me deram a sertralina, que eu batizei de pílula da felicidade. E quando eu comecei a tomar, foi, nossa, que alívio. E aí, Toma até hoje? Você continua fazendo Não. tratamento? Aí eu consegui parar. Aí, claro, sempre com acompanhamento, né? Nunca larga um remédio. Acho que eu tô melhor, vai lá e tira. Não é assim. O remédio tem todo o procedimento do desmame. E tem que ter acompanhamento para medicação. Não é brincadeira. Ele é um aliado muito bom para casos extremos, mas ele precisa ter acompanhamento. É. Então, foi o suporte psicológico, tanto da psiquiatria quanto da psicologia, porque eu tinha acompanhamento. Tinha a psicóloga também. O apoio da família e a religião. Foi as 3 coisas que me sustentaram. Obrigada por compartilhar. E é também uma dica, né? Eu costumo dizer que, assim, a gente tem que usar a nossa voz para ajudar outras pessoas também, né? Enquanto a gente pode. E dar como exemplo tudo aquilo que a gente pode. Então, eu acho que é um bom tripé aí pra gente passar como exemplo para as pessoas que estiverem também nesse momento precisando de alguma forma, né? Passando por qualquer dificuldade que for. Buscar seu grupo de apoio, né? Valorizar aquelas pessoas que estão do seu lado, às vezes, né? Porque às vezes a gente entra em desespero e não valoriza que tem gente do nosso lado, né? Lembrar da nossa fé e lembrar de buscar um apoio psicológico, psiquiátrico, porque é muito importante, né? Inclusive, se você está precisando de um suporte psicológico, entendeu? Temos Gabi aqui, maravilhosa, entendeu? Podendo ali, com vagas disponíveis para você, atendimento online. Não precisa nem pessoalmente, olha que coisa maravilhosa. Tem até um meme, né? Que diz que você já tá no quentinho da sua cama pra chorar. Já Olha pode que ideal. Olha que coisa boa. Eu aconselho. Muito bom. Muito bom. Então, depois, se você quiser falar, só mandar uma mensagem. Pode ser por Instagram mesmo? As pessoas podem te procurar por Instagram. Perfeito, maravilha. E se reúna aos seus amigos. Se junte com os amigos, porque aqui a gente não tem a família fisicamente, mas a família não deixa de existir. Os amigos do Brasil não deixam de existir. Porque as minhas amigas do Brasil me ligavam, mandavam mensagem. Até hoje, de vez em quando, vamos fazer uma chamada de vídeo só pra ver como é que eu tô. Pra me ajudar a passar o tempo no hospital. Te ligava de vídeo, ficava... eu, ela e os filhinhos, né? Que agora elas tiveram filhas minhas da faculdade. Todo mundo em vídeo chamada só pra, pelo menos... poder te acompanhar. Passar o tempo. É o que podem fazer. Então, se reúnam aos amigos. Que coisa boa. Muito obrigada por compartilhar tudo. Muito obrigada por aceitar bater mais um papo, né, aqui com a gente. Porque a Gabi, assim, ela já veio aqui em outros episódios. Aliás, você pode assistir outros episódios da Gabi, né, Gabi? Você tem, inclusive, antes da cirurgia, né? Eu acho que você participou dos podcasts também, né? Então, tu consegue achar tudo no YouTube, né? Então, se você quer acompanhar um pouquinho mais a trajetória da Gabi, bater um papo, ver um pouquinho do processo dela, se inspirar, se motivar, né, na história dela, dá uma olhadinha lá, dá uma olhada no YouTube, dá uma olhadinha nas redes sociais, e ela tá ali disponível para conversar com você também, para te ajudar nesse momento. Dá sua mão aqui, então, para mim. Muito obrigada por ter aceitado vir aqui bater um papo comigo, por compartilhar um pouco da sua trajetória. Eu desejo que você continue nesse processo de melhora sempre, daqui para sempre, assim, que você possa conquistar muitos outros sonhos, que você possa melhorar cada vez mais. E nada vai te acontecer. Esquece com essa ideia de naufrágio, qualquer outra coisa, hein? Segue em frente. E obrigada por compartilhar a sua história, viu? Sou muito, muito, muito honrada de receber você aqui. Obrigada. Obrigado, gente, por assistir, por estar com a gente. Até o próximo episódio.